Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo de escola dominical ou em escola dominical, onde nós estamos já na terceira parte hoje, onde estudaremos sobre os desafios da família cristã nos dias atuais, como vencê-los à luz da Bíblia. Nós temos estudado e assim eu gostaria muito que nós pudéssemos colocar em prática, porque nós vivemos dias maus, dias difíceis, dias de desafios grandes e nós estaremos meditando. Nós vamos louvar ao nosso Deus nesta manhã com o hino 345 do nosso hinário evangélico, sempre vencendo. Aquele que está com Cristo, ele é sempre vencedor. Ainda que os desafios sejam tamanhos, com Jesus nós seremos e somos mais que vencedores. Então, vamos louvar o nosso Deus. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor. Ele o supremo guiando com seu imenso poder. Todos avantes, pois Cristo, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império esplendor. Tem Jesus no seu governo, cuidado, amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eternal. São os fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro, que me permitas lutar, sempre ao teu lado invencível, até meus dias final. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Aleluias! Nossa meditação na nossa devocional neste domingo em escola dominical encontra-se no Salmo 84, versículo 11 e 12, que nos diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti
confia. O Senhor é só o escudo. Ele não deixa de nos abençoar. E o Senhor dá graça e glória àqueles que são retos de coração. Deus, de fato, amados, tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E no nosso estudo, sequência onde nós daremos sobre os desafios da família cristã, que a gente possa ter certeza que clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor, Ele jamais vai deixar de nos abençoar, nos ajudar. Ele jamais deixará de nos dar direcionamento para cuidarmos bem dos nossos familiares e sermos famílias abençoadas nele. Vamos estar orando ao nosso Deus. Eu vou pedir ao Heraldo que ore agora, para que Deus possa nos dar um estudo abençoado. Que você, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, também possa entender como vencer os desafios da família nos dias atuais. Vamos orar, Heraldo? Ó Deus, toda honra, toda glória, Amém, todo Jesus. louvor pertence ao Senhor. Glórias a Deus. Pai, queremos agradecer, porque o Senhor nos concede a dádiva da vida. Amém, De Jesus. estarmos nesta manhã de domingo, Ó, Senhor. Pai, estudando a Tua Palavra. Amém, Jesus. Ó Deus, pedimos que o Senhor orienta-nos, dirige-nos e Em nome traga de às Jesus. nossas mentes Oh, Deus. aquilo que o Senhor deseja para que o Teu povo possa meu Pai. ouvir e ser abençoado. Aleluias. Que através de nós, a igreja do Senhor que está Sim, ligada meu Deus. nesta live, possa receber o ensinamento, possa receber a graça, Amém, possa Jesus. receber o perdão, possa receber Amém, o Jesus. ensinamento, possa receber o crescimento Amém, Jesus. para enfrentar os dias maus Amém, e ser Jesus. vencedora em nome de Jesus. Amém. Pai, colocamos tudo nas Tuas mãos. Usa-nos como um instrumento. Nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. 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 Aleluias. E graças a Amém. Deus. Glórias a Deus. Meus amados, nós estaremos na terceira parte dos estudos que nós estamos tendo sobre os desafios. Estudamos já alguns, nós temos 10 desafios que nós estamos estudando sobre a família cristã nos nossos dias, nesses dias difíceis. Nosso texto principal para o nosso estudo hoje encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, dos versículos de número 1 até o versículo de número 5, que nos diz o seguinte: os males e as corrupções dos últimos dias. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo formas de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. É um texto forte que Paulo, já nos seus últimos dias, escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, alertando para os dias que vivemos hoje, para os dias atuais. Falou para aquela época e disse dos últimos tempos. Olhando para esse texto, a gente fica arrepiado, porque são os desafios que enfrentamos hoje.
Heraldo, você tem uma palavra dentro desse texto, que é o nosso texto fundamental, texto básico, para o nosso estudo hoje em relação à família? Porque imagina uma família tendo pessoas dessa forma aqui dentro de casa. Que desafios, né? Então, o que você gostaria de falar? Graça e paz, irmãos, irmãs, amada igreja. O texto que servirá de base para nós nesta manhã é um texto por demasiadamente desafiador. E ele vem de encontro, em bater com as nossas vidas e a maneira em que o homem está vivendo nos dias atuais. É como se pegássemos o jornal e começássemos a ler a atualidade do dia. E nós recebemos então este aviso através do apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho da fé, Timóteo, e ele fala: olha, sabem, porém, que nos últimos dias. Então, quando nós vemos esses acontecimentos que foram relacionados aqui na leitura que você fez, e que nós estaremos compartilhando, nós assim ficamos assustados. Mas esse assustamento nosso vem porque vem cumprir a palavra de Deus na íntegra de tudo o que está acontecendo nos nossos dias. E este relato vem para nos alertar, vem para trazer para nós uma advertência para que a gente não venha cair nesta situação com o nome de cristãos, mas vivendo essa vida a qual está relatada aqui em 2 Timóteo 3, do versículo 1 até o versículo de número 5. Então você, meu irmão, você, minha irmã, você, querido, que estará acompanhando esse estudo, vê se você está enquadrado em algumas dessas situações e procura imediatamente a sair desta situação. Porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. O Senhor voltará. E nós estamos sendo avisados. O Senhor voltará e Ele virá para buscar a sua igreja. Mas se a igreja estiver nesse comportamento a qual nós acabamos de ler, dificilmente ela subirá com o Senhor para a glória. Então, é tempo de corrigirmos. É tempo de mudarmos. É tempo de fazermos uma transformação na nossa vida. Não podemos continuar do jeito que está. E essa transformação, ela deve ser feita em direção ao Senhor Jesus. E é importante a gente colocar, amados, você que nos acompanha, você que está conosco, que nós estamos direcionando todos os nossos estudos, colocando a família nesses desafios. Um lar que tem pessoas que vivem dessa forma, certamente é um lar onde a presença de Deus, ela não é real e permanente ali. E o nosso chamado hoje é para que a gente reflita quais desafios ou qual situação dessa eu tenho vivenciado dentro do meu lar que eu preciso consertar. E nós vamos ver, dando sequência ao estudo domingo próximo passado, que um dos maiores desafios também dentro da família
Já dentro desse texto, ele nos mostra que são as pressões financeiras. Como nós vivemos em uma sociedade capitalista, uma sociedade onde o dinheiro é a mola propulsora de nossa economia, as famílias cristãs acabam se deparando também em meio a essa questão. E aí aparece o desemprego, o aumento dos preços diários das coisas, contas a pagar, fazem parte da vida de qualquer cidadão. E como cristão, nós não somos diferentes, passamos pelas mesmas coisas. Precisamos ter cuidado com essas pressões financeiras para que isso não venha trazer conflitos dentro de casa, trazer problemas entre esposo, esposa, filhos e até mesmo atrapalhar a vida espiritual. Como são dias maus, nós precisamos aprender a lidar com essas pressões financeiras, tendo um equilíbrio. Paulo fala em Filipenses que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Mas um dos conflitos que nós mais vemos entre as famílias são essas pressões financeiras, são as finanças, que às vezes quase sempre acabam com muitos casamentos e lamentavelmente dentro das nossas igrejas. Como é que você vê isso, Heraldo? Enquanto existe recursos financeiros, muitas das vezes existe amor. Quando o recurso financeiro ele vai se desvaindo, vai embora, o amor vai esfriando e acaba então se distanciando. E dentro desta palavra, eu quero compartilhar um pouco no versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Queridos, olhe para a palavra de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido que está acompanhando esta live. Olha como a palavra de Deus, ela é fidelíssima, ela é fiel. Nos últimos dias haverão dias difíceis. E nós estamos vivendo dias difíceis. A Sila acabou de citar o financeiro. A nossa situação do Brasil, de uma forma geral, ela não está pior do que está hoje, porque houve uma intervenção governamental que a parte econômica que cuida da economia do Brasil tomou a iniciativa de proporcionar uma ajuda, uma bolsa para aqueles que certamente viriam a ficar desempregados, como aconteceu e foi avisado. A pandemia veio e colocou todo mundo confinado. E, sendo confinado, começaram então as dificuldades, dias difíceis. O primeiro dia foi bem, o segundo, no terceiro já começou então os atritos dentro da família, que não estava acostumada com aquela situação entre todos, dentro da mesma casa, sem poder sair, sem poder, no mínimo ia à rua, mas ficaram confinados por um bom tempo dentro de casa, e quando sair, tomar todas as providências em termos de proteção para evitar um mal maior, ou seja, adquirir esta doença que está espantando e assolou o globo terrestre. Então nós vemos, são dias difíceis. Difíceis para quem? Para as famílias, para os distritos, para o Estado, para a nação. E como vão conviver com esta situação
que, diante disso, vieram os outros problemas que já existiam, que é as enfermidades que em si já tomava conta dos hospitais, enfermidades malignas que levaram e levam muitas gentes para o além. E nós vemos aí que agora veio esta de surpresa para alguns, outros já sabiam que ela ia chegar, mas 99% da nação não sabia, e ela chegou e trouxe esse transtorno para a família. E nós damos graças a Deus, porque o Brasil é abençoado por Deus. O Brasil é rico e nós não estamos numa situação pior do que se imaginava estar, pelo fato de ter um agronegócio forte que segurou a nossa economia durante este período, e nós então sobrevivemos e estamos enfrentando, e o governo está recuperando o crescimento da nação. Mas dentro da dificuldade, dentro desses dias difíceis, que afeta o governo, afeta os lares, afeta as igrejas e afeta também as nossas vidas. Então, dentro deste versículo, nós vemos aí dias difíceis. E eu passo a palavra para você, se tem alguma coisa a compartilhar sobre esses dias difíceis. Sobre os dias difíceis, amados, como família, nós precisamos focar realmente, que nós estamos vivendo nesses tempos, nesses dias, mas que a situação financeira, ela não possa ser um desafio tão grande que não possa ser vencido. E à luz da palavra de Deus, nós falamos como Paulo disse ali, tudo nós podemos no Senhor. Nós não podemos perder o foco de Jesus e aprendermos a financeiramente lidarmos com o dinheiro para que isso não venha trazer divisão, separação, conflitos, brigas dentro do lar. É um grande desafio que estamos vivendo, conforme você colocou, Heraldo. O próximo desafio é um desafio que, ao meu ver, é um desafio que nós precisamos romper, porque se nós não rompermos com ele o mais rápido possível, nós vamos continuar vendo famílias desagregadas, separadas, que é a falta de comunicação. Que é a comunicação? Comunicação é quando nós aprendemos a falar e aprendemos a ouvir. Aprendemos a respeitar e aprendemos a dialogar. Nós não somos donos da verdade. Nós precisamos, em família, aprendermos a ter essa comunicação. E nós percebemos que isso tem se tornado um mal muito grande, um desafio muito grande nas famílias de hoje, na família cristã. Porque a gente sabe que não é por falta de vontade ou falta de intenções que os casamentos cristãos falham. Eram melhor. Mas muitas vezes somos atrapalhados pela intolerância e pela falta de comunicação. E com o advento aí da internet, das mídias sociais, as famílias passaram a interagir menos, a se relacionar menos. E isso também fez com que as pessoas passem a se tolerar menos. Passa também a ter aquela falsa sensação de que estão sendo sociáveis, mais comunicativas, mas na verdade a família fica em segundo plano. Qual a sua fala diante disso, Heraldo? Nós vemos que, com o evento
da tecnologia, as famílias se comunicam mais através dos aparelhos do que face a face. Queridos, e isso tem sido um grande desafio para todos nós. Porque o tempo que a família tem para conversar, ou seja, o esposo e a esposa com filhos, já não há mais conversa. A conversa é uma agressão. Já não tem aquele diálogo manso, mas sim já entra com a agressão. E a agressão gera agressão. Se eu vou agredir o filho com palavras, eu vou receber de volta uma agressão também em palavras. E isso está acontecendo não só no mundo lá fora, mas também no mundo evangélico. Lamentavelmente nós vemos, e as redes sociais mostram aí, muitos filhos de pastores que abandonaram seus lares e estão envolvidos no grande mundo. De outra forma, outros transformando a sua vida no mundo para a vida cristã. E por um certo tempo, ele consegue vivenciar a vida cristã. Depois ele volta novamente a viver aquela nova vida, porque está ruim, não está, a situação financeira, como você falou, ela já não é mais aquela, e então ele foca na situação financeira, foca no dinheiro, e não foca no mestre, nas bonanças, nos benefícios que o mestre dá. Então, Heraldo, essa falta de comunicação faz com que as pessoas falem menos e fiquem mais nas redes sociais. E nas redes sociais ninguém parece feliz. Você só vê se sentindo feliz. Sorridente. Na verdade, são capas, né? São máscaras. Porque toda família tem seus desafios. Mas a comunicação resolve isso. E principalmente quando Jesus é o Senhor dessa família. Nós vemos, como você falou aí, as postagens que vemos, as pessoas às vezes tiram 1, 2, 3, 4, 5, 6, até aquela que ela acha que é perfeita para postar. É a capa que você está falando aí. E posta aquela felicidade, aquele sorriso. Mas por dentro existe um vazio, existe um buraco que ninguém preenche. Só tem um para preencher este buraco, este vazio, que é o Senhor. Mas não busca esse Senhor. Busca preencher este vazio com outras coisas vazias, envolvendo-se em outras coisas ilícitas, e a vida vai cada vez de mal a pior. Então, esse desafio para a família é muito grande, porque eu volto a falar, se a família não estiver reunida para a sua devocional com Deus, para seus momentos de oração, momentos de diálogos, momento da mesa onde se resolve os problemas, que é o contato que precisa ter, a família não está conseguindo vencer esse desafio. Ao meu ver, a falta de comunicação tem sido um dos grandes problemas que as famílias cristãs mesmo têm enfrentado. E nós precisamos acordar para isso, irmãos. E muitas vezes, nós mesmos somos os culpados por não priorizar Cristo. Ninguém preenche o vazio, como você acaba de falar, Heraldo, a não ser Jesus. Bens materiais não preenchem. Tudo não preenche, só Jesus. E a comunicação, ela parte dessa forma. Eu me lembro que vejo na palavra de Deus, Jesus sempre estava reunido com seus discípulos, sempre conversando, sempre alertando, sempre mostrando a necessidade da igreja, da convivência, da comunhão, para que o diálogo permaneça. Precisamos pensar muito nisso, às vezes falando para lares cristãos, deixar o telefone
um pouco, chegou em casa, deixa ele desligado, deixa de lado um pouco, priorize a família, converse, procure saber o que está acontecendo, abrace o seu filho, abrace uns aos outros, sorria. Isso é mais importante do que tudo. E a comunicação não é só fala, é toque, a comunicação é olhar nos olhos, o corpo fala, e nós precisamos aprender isso. Então, um dos grandes desafios, mais um desafio falando, é a falta de comunicação. Não pense nisso, meu irmão, minha irmã, e veja onde está falhando. Jesus tem solução para tudo, Ele é a solução. Ele está nos chamando a atenção para que nesses dias difíceis, como a carta de Paulo a Timóteo nos fala, dias que as pessoas estão com essas terríveis qualidades aí, se é que posso dizer qualidades ruins, mas nós podemos, como cristãos, fazer a diferença, devemos fazer a diferença e precisamos fazer a diferença para que não venhamos fazer parte da estatística da desagregação familiar. E essa falta de comunicação que você acabou de citar, ela traz um mal muito grande, que é o isolamento. Sim. A pessoa vai ficando isolada, e aí acontece outros problemas difíceis, que são as doenças que aparecem. Porque o isolamento faz com que a mente da pessoa fica vazia, e a mente vazia, tem um ditado que, nós não vamos citar aqui o ditado, mas ela começa a pensar em coisas que não acrescentem nada, mas simplesmente vai destruir. Então, nós precisamos estar agregados, conversando, compartilhando, sorrindo, expondo e colocando para fora os nossos sentimentos em família, para vencermos os dias difíceis. Porque sozinho nós não temos condição de vencer os dias difíceis. Mas se nós temos o compartilhar de um com o outro, um ajudando o outro, compartilhando, conversando, nós venceremos em o nome de Jesus. E Jesus é esse que pode nos ajudar a todo momento, a todo dia, a todo instante. Amém. Nós vamos para mais um desafio da família cristã nos dias atuais e como vencê-los à luz da Bíblia, que é o desafio da influência negativa da mídia. Nós somos bombardeados todos os dias e constantemente por anúncios impróprios, programas inapropriados e até desenhos que não escapam das forças diabólicas para influenciar negativamente. A palavra de Deus nos recomenda fugir dessas coisas e edificar a nossa família na rocha que é Jesus. Nós precisamos ficar atentos a essas coisas com nossos filhos, na internet, essa influência. E precisamos olhar com frequência, ter a certeza que nós teremos chance de protegê-los do mal. Mas só podemos fazer isso se estivermos em comunhão com Deus. Então a família, ela é bombardeada todos os dias com propagandas e com mensagens ocultas, até mesmo nos programas infantis. O que você vê acontecendo hoje, Geraldo, em relação a isso que eu estou falando, isso é um desafio muito grande para a família. Até porque os pais saem para trabalhar e a televisão fica quietinha, fica lá instruindo. Como é que fica isso? Deixa eu ler o versículo de número 2 e depois nós vamos compartilhar para que você, meu irmão, minha irmã, possa ver o que a palavra de Deus diz. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Então, está aí o que você acabou de citar. As mídias estão aí bombardeando. E aí, o que acontece? O homem passa a ser egoísta, a pensar somente nele. Ele não pensa no próximo, não pensa no irmão, não pensa no amigo,
Ele é avarento, ele quer somente para ele. Se ele puder passar a perna, ele passa a perna no outro, avarento. Ele é jactancioso, ou seja, sou eu mesmo, eu posso, eu consigo e eu tenho. E ele então dá aquela grandeza, mas é uma grandeza que desaparece assim rapidamente. Arrogante. Nós vemos aí a arrogância, não, porque eu posso, eu compro, eu faço, e na hora que vem a enfermidade, não tem posso, não tem compro, não tem nada, ele vai para o mesmo lugar onde todos irão, e dinheiro nenhum vai comprar a sua vida. A sua senha chegou, meu irmão, minha irmã, meu amigo, não tem dinheiro, então essa arrogância sua vai por terra. Blasfemadores. Olha quanta blasfêmia nós vemos a respeito do Mestre. E nos últimos dias, nós vemos aí no Carnaval, a Semana Santa, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então, isto é de cortar o nosso coração, de ver o homem zombando e até muitos dele falando que Deus não existe. Deus não existe. Então, o homem é blasfemador, desobediente aos pais. Essa aqui é uma das características fundamentais da mocidade nos dias de hoje. E quando eu falo mocidade, é na faixa aí dos 5 anos até os 50. São desobedientes aos pais, não ouve mais os pais. A geração que ouvia os pais é uma geração de 50, 60 para frente, até os anos 80. Uma geração que ouvia mais conselhos. A partir daí, estas novas gerações já não dão mais o devido valor, o respeito e ouvir os pais. São ingratos. O pai faz tudo para esse filho, para esta filha, e o que ele recebe depois é a ingratidão, vira-se as costas. Ele sofre para criar o filho ou a filha. E depois, quando este filho ou a filha está criado, está com uma família formada, e aquele pai está sozinho, vivendo sozinho, o que nós vemos lamentavelmente, muitas das vezes, este filho ou esta filha não querendo ter trabalho, pega o seu pai e coloca num asilo de velho e deixa lá e nem visitá-lo vai. E, finalmente, são irreverentes. Não tem reverência nenhuma. Amados, os tempos são difíceis, são desafiadores. E você, filho, você que está me ouvindo, você que está nessa faixa etária, entre 5 e 50 anos, veja o que você tem feito com referência à sua família, seus pais, aquele que pagou o alto preço por você, que foi Jesus, e depois vieram os pais que deram tudo de si para que você chegasse à posição que você está hoje. Qual o valor que você está dando aos seus pais, à sua família? Pense nisso, porque os dias são difíceis, mas os pais continuam o mesmo. A família continua a mesma, e ela precisa de ser agregada. Então, Heraldo, essa influência negativa da mídia, nós não podemos culpar só os filhos, né? Porque há muitos pais, também existem muitos pais que eles não dão respeito. Sim. Então, vira um conflito comunitário. Por quê?
existem muitos pais, também muitos lares, que a mídia entra, ela que governa a família. São as novelas, são essas propagandas mesmo. A mídia é boa, tem o seu lado positivo, mas ela tem sido usada para o mal. E eu percebo que a gente não pode culpar tão somente os filhos, porque às vezes os pais não oferecem nada também. E às vezes a gente vai para a igreja, o nosso chamamento, o nosso estudo hoje, a gente precisa acordar, falar e mostrar que nós não podemos ficar alienados também, presos ali. Nós vivemos em uma sociedade. O homem é um ser social, mas o que nós não podemos ser influenciados ao ponto de Deus deixar de ser o governo da nossa casa, aquele que governa, para termos as influências negativas da mídia. Tem coisas muito boas, mas a influência negativa, onde a família fica desestruturada. A gente precisa olhar, lembrando que estamos vivendo momentos difíceis, mas o nosso Deus, ele é o mesmo, ele não mudou. Ele não mudou também aquilo que ele colocou desde o princípio, que Deus criou o homem e viu que não foi bom estar só, criou uma companheira e estruturou a família. Família é criada por Deus, a família precisa estar com a base no Senhor Jesus. Tudo isso que a família enfrenta como desafios, nós não podemos ser influenciados, porque a influência negativa é que faz a destruição da família. Então, a minha preocupação hoje, no nosso estudo, é mostrar que nós precisamos ser seletivos, mas seletos naquilo que nós vamos ver e procurar priorizar Deus na família, com a vida de oração, vida de testemunho, os pais realmente sendo pais segundo o coração de Deus, para que tenham filhos obedientes e não venham ser desses que estão aí sendo colocados em 2 Timóteo 3. Precisamos olhar para Jesus como a fonte da sabedoria, da educação e da estrutura da família. A influência da mídia está aí, mas nós precisamos olhar com cuidado para que não venha ser o instrutor trazer os ensinamentos para o nosso lar. Aí eu volto a repetir, eu não culpo só os filhos, são pais desestruturados também. Estamos chamando atenção para isso. O próximo desafio da família cristã nos dias atuais, nos dias de hoje, é a falta do equilíbrio do trabalho com a família. Aí a gente percebe que muitas vezes esse equilíbrio ele não está acontecendo no lar. Igual eu acompanhei um casal há um tempo atrás, onde o marido só pensava trabalhar. E a mulher chegou um dia para mim e disse o seguinte: eu casei com trabalho, eu não casei com um homem, porque ele sai às 7 da manhã, chega às 10, 11 horas da noite, eu sei que está trabalhando, mas já chega morto de cansado, não conversa, não pode nem abrir a boca, nem eu nem os filhos podemos falar nada, eu não aguento mais. Então tem que ter um equilíbrio, a falta de equilíbrio. Nós precisamos tirar tempo para a família, tempo para a comunicação, tempo para falar das coisas de Deus, tempo para estar juntos, tempo para nos sentirmos, porque a vida passa, é como uma erva, e tudo na vida é vaidade, como diz o Salomão, né? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, e tudo isso passa, e passa rapidamente, o tempo voa, e nós estamos correndo atrás do vento, como a Bíblia diz. Então, nosso estudo nos chama para que a gente possa ter equilíbrio entre trabalho e família. E o que você gostaria de falar disso, Heraldo? Sim. O trabalho dignifica ao homem. O homem, no sentido genérico, tanto o homem quanto a mulher, precisam trabalhar. Mas esse trabalho não pode roubar
deste homem ou desta mulher a participação em família, no convívio, para que cresçam ajustados e felizes. Porque não adianta nada ter tudo e não ser feliz. Então, o homem trabalha de 6 até as 10 da noite, construindo, e tendo, mas está deixando a família a desejar, ao ponto da esposa chegar e falar: casei com o trabalho. Casei com o trabalho. O trabalho não vai resolver o caso dela. Quem vai resolver a situação dela é o esposo. Ele a quem ela dedicou um bom tempo do seu amor namorando, a quem ela dedicou um bom tempo dando-lhe filhos, a quem ela dedicou um bom tempo cuidando, e não recebeu nada, até que chegou o limite dela falar: olha, casei com o trabalho, já não aguento mais. Eu acho que tem que ter o equilíbrio do trabalho, do amor, do convívio. Como é bom você poder compartilhar, conversar, dialogar, sair, passear, respeitar, mas tudo dentro da orientação do Senhor. Então é esse equilíbrio que eu falei dos frutos do Espírito, que dá este equilíbrio, que faz com que nós lembremos que nós somos carne e que temos que ser equilibrados para que tudo saia bem. A balança não pode pesar nem para um lado, nem para o outro, mas ela tem que estar em equilíbrio. E este equilíbrio, ele faz parte de uma família ajustada, uma família em que pai, mãe e filhos compartilham dos seus problemas, mas também compartilham das suas vitórias. Amém. E aí a alegria no lar, na família, ao prazer de trabalhar, ao prazer de servir e ao prazer de ouvir a palavra de Deus. Amém. E o 10º desafio, que é o materialismo. A pessoa quer dar o melhor à família. Isso não é errado. O que nós não podemos é materializar tudo. O que nós não podemos, o que é errado, é afastar de Deus, que é o correr atrás do vento. Nós precisamos ter consciência de que o dinheiro é importante, mas ele não pode ocupar o lugar de Deus. Se ter riquezas, ter as coisas não é pecado e nem nada errado, nós podemos ter. O que nós não podemos é trocar os valores. E isso tem sido um desafio muito grande. É o ter e não ser. E eu convido a cada um de vocês, amados, para pensar nisso. Precisamos ter, mas nós precisamos muito mais ser. Porque o ser humano precisa de toque, de convivência, de estar junto. E as famílias estão perdidas, porque o materialismo tem entrado. Nós vamos, amados, finalizar o nosso estudo nesta manhã, orando ao Senhor. E gostaria de te pedir a você, por favor, procure ver os estudos que nós fizemos nesses domingos, que é sequencial, vendo os desafios, e procure acertar. Coloque Deus, a Bíblia diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. É correr atrás do vento. A vida passa e os lares ficam desestruturados. Vamos ter cuidado para vencermos esses desafios. A Bíblia diz que tudo é possível que crer, e aquele que está no Senhor é mais que vencedor. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Nós vamos adorar a Deus com um cântico. Depois vou pedir ao Heraldo que ore e impetra a bênção nesta manhã. Lembrando que à noite nós teremos o nosso culto abençoado, tanto presencial como online. Nosso pastor da Igreja Metodista de Itaoca, pastor Devani Clóvis, estará na direção e nós seremos abençoados grandemente.
Nós esperamos que esses estudos que nós fizemos possa ser de edificação para a sua família e aprendamos a enfrentar os desafios alicerçados na palavra de Deus, tendo vida de oração, vida de santidade, de estudo da palavra, de testemunho, de comunhão. Reavalie a sua família, a sua vida. A mudança não começa no outro, eu não posso mudar o outro, mas começa da gente mesmo. Vamos louvar a Deus, junto a ti, nós vamos cantar, adorando o Senhor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as tristezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado está. Espero em ti e subo como águias nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Aleluias. Pai querido, Louvado seja o teu nome. muito obrigado Santo por é o esses Senhor. momentos que passamos estudando a tua palavra. Aleluias. Muito obrigado pelas famílias, Aleluias. pela igreja Obrigada, do Senhor, Senhor. que estão acompanhando, estão Oh nos Deus, ouvindo. sim, papai. Ó Deus, que os ensinamentos, os desafios que nós ouvimos, Pai, as propostas de mudanças que nós Senhor, ouvimos, louvado seja o teu Pai, nome. que sejam aplicadas nas nossas vidas, nas nossas famílias, Aleluia. para que haja uma transformação, Em nome de Jesus. para que haja o compartilhar, para que haja o diálogo, o respeito, a afinidade em nome de Jesus. Aleluia. E que o Senhor, Pai querido, seja o condutor, Amém, o dirigente das nossas vidas, dos nossos negócios, e que o Senhor possa quebrar de nós toda grandeza, Em nome de toda Jesus. arrogância. Em nome de Jesus. Oh Deus, tudo aquilo que é contrário à Em vontade nome de do Jesus. Senhor, assim como lemos em 2 Timóteo 3, ó Deus, que o Senhor afaste de nós todo mal, Em nome de e Jesus. que possa aplicar na nossa vida o bem, o amor, a bondade, Amém. a mansidão, o domínio próprio, para crescermos em graça, em estatura, em harmonia, em nome de Amém, Jesus. Jesus. Pai, que as nossas famílias sejam edificadas na rocha, Aleluia. a rocha que é o Senhor, em que vindo o vendaval, nesses dias difíceis, ela possa permanecer firme Amém. de pé, porque o Senhor é a nossa rocha, o Aleluia. Senhor é a nossa firmeza. Nós oramos e entregamos tudo nas tuas mãos, na certeza, na convicção de não sermos só vitoriosos, mas mais que vencedores. Amém. Em Cristo Jesus, Amém. o nosso Senhor. Oramos e agradecemos em nome de Amém, Jesus. Jesus. E que a bênção do Deus Pai, Amém. que a bênção do Deus Filho, que a bênção do Deus Espírito Santo seja sobre o seu lar,
seja sobre o seu trabalho, seja sobre a sua família, seja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. E graças Amém. a Deus.